Ué, Michael, tapou a cabeça. Bom dia. Bom dia. Kennedy, Que... o que você fez no seu cabelo? Ué, tá. Cortei, pô. Bonito, ficou bacana. Entrar no exército. Não vai precisar ligar a câmera não, né? É bom, né? Você ligar as câmeras, né? Pediram, a escola pediu para que sejam ligadas as câmeras. Mas, como eu vou postar no YouTube, então, ó, né? Então eu prefiro que nem mostre, não, Bom porque dia. um dia depois eu vou ter que ficar editando o vídeo, é bucha. Eu não quero perder tempo editando vídeo, não. E para vocês aí que não se inscreveram ainda lá no canal, escreve lá, que eu quero chegar nos 1.000 inscritos e pedir pro YouTube dinheiro. Eu deixo você mostrar meu rosto e você botar meu Instagram na descrição. Hum? Eu deixo você mostrar meu rosto e você colocar meu Instagram na descrição. Na descrição do vídeo. 50% do lucro das curtidas. Peraí que Ele eu nem tem não. lucro. Hã? Ana já quer roubar seu lucro, nem tem. Meu look? É só raspar a cabeça, Ana. Mano não, é dinheiro, money. Money. Ah, entendi outra coisa. Seu Luke Skywalker. Eu quero mesmo é dinheiro. Todos queremos, meu amigo. Vocês não precisam não, vocês têm pai para sustentar ainda. Eu não comecei a aula porque, como vocês estão vendo aí, na metade da aula que eu tô dando, já tá dando uma tristeza. Toda hora eu tenho que vir lá pra tela do Meet, adicionar aluno. Muito chato. Começa a Bom explicar e dia. termina entrando. Bom dia. A aula do professor Careca. É, Eu sorte tô na sua aula que tá, certa? sorte Pode, sua que tá gravando. olha. Ah, velho. Tá Eu fazendo fui cosplay do outro convocado, professor. eu fui convocado pra. Eu tô fazendo cosplay de Lucas. Vocês deram com o Lucas? Não é do Lucas, mas. Do Tá Lucas, massa, do. professor. Não dá pra fazer muita coisa, mas tá bom. Tá bom, né? Tá aí, se você quiser um corte igual corte Não, pô, masculino pensa e pelo lado corte de homem. positivo. Quando eu cortava assim, pô, ó a ideia. Eu lavava o cabelo mais rápido e quando eu saía do banho eu não precisava passar nada, tava seco já. E também não Não, penteava. já ia falar isso. O melhor é não precisar pentear, né? É praticidade, a melhor coisa é fazer isso daí, pô. É Pô, mas o verdade. Alisson ficava feio com esse corte assim, velho. Não, 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 Irmão, não. eu já sou feio, Vamos você também já corrigir. é feio, então não tem reclamar não, bicho. Às vezes Né? ficava orelhudo. É, não é que a pessoa fica feia. Na verdade, a pessoa já é feia. Né? O corte de cabelo Não, pô, só Arthur, sua irmã realça. gostava, cara. Para de O reclamar do meu cabelo, cabelo. o cabelo só disfarça, Não, feio. vamos parar com isso aí que tá sendo gravado. Depois eu vou mandar o link lá pra Edmess. Eu Vai quero editar, dá ver. nada não, dá um corte aí. Ou pode Tá deixar registrando. também, pô. Eu assumo o BO, pode Já deixar estou, também, dá nada não. eu já estou avisando que eu não vou Aleluia. fazer corte nenhum, que eu não vou perder meu tempo fazendo corte Pode e deixar edição aí, em eu assumo vídeo, o BO, dá nada tá? não. Tá? Eu não vou fazer edição em vídeo nenhum. Já dá o meu trabalho da aula. Não vou ficar fazendo corte, não. Então, Vou pessoal, colocar minha. vamos começar a aula, viu? Vamos iniciar nossa aulinha aqui. A nossa aula de hoje, como vocês viram lá no grupo do WhatsApp, a nossa aula vai ser sobre as aplicações de lei de Newton, das leis de Newton,
em movimentos verticais. Ontem a gente viu a aplicação com corpos puxando outros corpos, né? Através de fios. Ou seja, a gente viu a força de atração na aula de ontem, né? Naquele processo de aprendizagem lá. Agora a gente vai ver o processo de não mais de corpos puxando o corpo, né? Ou seja, não é mais atração agora. A gente vai ver o fundamento a relação entre as aplicações das leis de Newton em relação a corpos que estão associados a peso normal, tá? Ou seja, a gente vai ver o problema do elevador, que é um problema relacionado aí ao peso da pessoa e a indicação da força normal. Eu vou já gravar a tela para vocês verem, tá? Eu vou só fazer um corte aqui na imagem para ficar certinho o ponto que eu quero destacar aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Só um minutinho. Cadê aqui? Achei. Vamos. Deixa eu mostrar aqui o arquivo para vocês, que é esse arquivo aqui. Vamos lá. Então, a aula de hoje é sobre a reta normal e a força peso. Já explicando para vocês um ponto muito importante. Lembre-se sempre, tá? A força peso é uma força de campo que ela é definida em termos de intensidade como sendo massa vezes a aceleração ao quadrado, tá? E como a gente já viu, já estudou isso, nós sabemos que, primeiro, gravidade, nós geralmente consideramos ela igual a 10 metros por segundo ao quadrado, enquanto que pode acontecer de alguns livros, algum exercício ou outro, pedir para você usar o 9,8, que é o valor mais aproximado que nós temos da gravidade no mundo real, tá? Em termos reais. Um outro ponto que nós temos aqui é que a normal, tá, gente, é uma força de contato. Por ser uma força de contato, o objeto tem que estar em contato com ter a força normal aqui associada no problema. Se não tiver contato, não tem força normal. Por exemplo, um avião suspenso no ar, voando, né, sobrevoando aí a Terra, ele não vai ter força normal, justamente porque não há contato aí nas forças atuantes. O corpo do avião não tem contato com nenhum outro corpo, tá? Então não tem força de contato. Bom, aqui vale ressaltar um ponto importante. Nesses problemas que nós vamos estar utilizando agora, a normal, tá? Em termos vetoriais, ela é contrária, ela é a mesma força-peso, só que com sentido contrário, tá bom? Então, a normal e o peso são forças vetoriais opostas. Vale ressaltar também que, em termos de intensidade, observe que não aparece a setinha em cima, a normal e o peso são iguais, tá? E isso aqui é uma equaçãozinha básica. Lembre-se do que, se eu passo o peso para o outro lado, o anormal para o outro, ó, normal e o peso, elas fazem o quê? Se anulam, já que elas têm as mesmas intensidades, porém sentidos opostos. Então, vale essa dica aí para a gente deixar essa informação aí amarradinha, tá? Quais são as observações que nós temos, né, que observar, vamos colocar assim, em termos de estudar a questão do elevador? Primeiro, a força que a pessoa aplica, tá, gente? É a força normal, a força que a pessoa aplica no elevador. Vamos supor, né, mesmo na apostila, né, com a mesma intenção da apostila, vamos supor que isso aqui seja uma balança. Então, quando a pessoa está dentro de um elevador, o elevador e acima, né, de uma balança, a gente vai ter o seguinte, que a força que a pessoa aplica na balança é uma normal e não o seu peso, tá bom? Então, a indicação balança de mola é a intensidade da normal. Terceiro ponto, a normal e o peso da pessoa podem ou não ter
a mesma intensidade. Então, aqui vale destacar um ponto importante, tá? Nem sempre a normal e o peso, eles vão se anular, tá certo? Só em situações de equilíbrio e geralmente quando a superfície é horizontal é que normal e peso se anulam, tá? Então, situações de equilíbrio aí. Quarto ponto, ó, a leitura da balança sempre difere da intensidade do peso da pessoa quando o elevador apresenta aceleração. Em outras palavras, se você, por exemplo, pegar uma balança e for calcular sua massa, seu peso, num elevador em movimento, o seu peso vai ser diferente do seu peso real. O peso apresentado vai ser diferente do peso real. Só um exemplo, se você pega um elevador subindo e calcula o seu peso lá dentro através de uma balança, você vai pesar muito mais do que no real. Se você pega o elevador descendo e pesa e mede seu peso, verifica seu peso, você vai pesar, vai ficar mais leve, né? Isso porque no momento em que o elevador está subindo ou descendo, existe a força resultante, né, normal e peso não é zero, tá bom? Então vai haver aceleração no sistema. Ó, vamos pensar no seguinte: em situações de equilíbrio, a gente tem que entender. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, tá, gente? Na aula. Bom, então é isso mesmo. Mais alguém entrando aqui atrasado, né? Só para quebrar aí a nossa noção. Vamos lá. Então a gente tem que pensar assim, ó, em situações de equilíbrio, normal e peso são iguais, igual eu escrevi ali, ó. Além disso, a normal, se eu passo o peso para o outro lado, ela, junto com o peso, se anula. Isso significa dizer que, nesse conceito aqui, ó, isto aqui é a força resultante no corpo, tá? Então, nesse caso aqui, significa dizer que a resultante do corpo é zero. Então, se a resultante do corpo é zero, significa dizer que a massa e a aceleração do corpo é zero. Só que, claro, a massa de um corpo não é zero, então é a aceleração que é zero. Então, em outras palavras, em termos, tá, gente, de equilíbrio, quando o corpo está parado sobre uma balança ou sobre um elevador, o que vai acontecer? Normal e peso estão equilibrados e, consequentemente, o corpo vai ter aceleração nula. E se o corpo tem aceleração nula, vale ressaltar dois pontos aqui cruciais. Ou o corpo está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme e a aceleração é constante. Ou seja, movimento uniforme, tá? E aí vale ressaltar um ponto. Se você conseguir um elevador, por exemplo, que vai se deslocar com aceleração constante, ou melhor, com aceleração nula, isto é, com velocidade constante, o que vai acontecer nesse processo é que o seu peso vai ser o peso real. Agora, se a aceleração for diferente de zero, então o que vai acontecer? Se a aceleração é diferente de zero, pessoal, olha só o que acontece. Significa dizer que o móvel está em movimento uniformemente variado, tá? Porque a velocidade vai mudar, tá bom? Então ele está em MUV. Além disso, significa dizer que se a aceleração é diferente de zero, a resultante vai ser diferente de zero, e se a resultante é diferente de zero, significa dizer que a normal menos o peso é diferente de zero. Então, se eu passo o peso para o outro lado, significa dizer que a normal, se eu passo o peso para o outro lado, a normal é diferente do peso. Então, dependendo da configuração do exercício, dependendo da configuração do problema, do sistema físico analisado, normal e o peso não se anulam, tá bom? Então, para se anular, tem que estar numa situação de equilíbrio, tá? Em que ou a velocidade, o corpo está em parado, ou o corpo está em movimento uniforme, ou seja, velocidade constante, porque aí a aceleração do corpo é nula e, em outras palavras, a resultante é nula. Portanto, a normal e o peso vão se equilibrar nessas situações. Caso contrário, a gente vai ter que a normal e o peso não formam um par que se anula, tá? E aí, só indicando para vocês, ó, a normal que está aqui aplicada para cima, tá? É a mesma normal aplicada aqui na balança, ó, que a balança impõe aqui, tá bom? Então, constituindo um par de ação e reação, nós podemos entender que
A reação da normal que está aqui na pessoa, ela é apontada para baixo aqui pela terceira lei de Newton. E a reação da força-peso aplicada aqui sobre a balança, ela é sentida lá no centro da Terra, lá no interior do centro da Terra, como sendo a reação, ação e reação do peso, tá bom? Então lembre-se que, apesar de que visivelmente a gente poderia dizer que a normal e o peso são ação e reação, eles não são, tá bom? Então, peso é uma força de campo, então a reação dele tem que ser uma força de campo. A força normal é uma força de contato e a reação dela é uma força de contato. Nesse caso, a reação da normal está sob a balança. E o que nós calculamos, na verdade, não é a força-peso, né? É a reação da balança. Por isso que as balanças que nós utilizamos para verificar peso, tá? Elas se encontram em situações de equilíbrio, paradas, né, estacionadas, não há aceleração sobre elas, inclusive elas estão paradinhas dentro da farmácia, ou num posto de saúde, ou em qualquer lugar que você vai encontrar uma balança aí, em inúmeros lugares diferentes, mas todas estão paradas, está em repouso, para que a verificação da normal esteja em equilíbrio com o peso, portanto, a normal e o peso vão ser iguais. Portanto, por serem iguais, o que nós calculamos na balança vai corresponder exatamente ao peso, tá? Aqui vale uma brecha para a gente discutir um ponto importante. Existe um instrumento de medida que geralmente o pessoal usa na feira, que é aquele instrumento de medida chamado dinamômetro, tá? O dinamômetro é um objeto que possui uma mola no seu interior e um ganchinho que você vai colocar o peso aqui. Por exemplo, você poderia colocar aqui um peixe aqui para medir o peso do peixe, tá? Então, esse objeto aqui, a gente sabe qual que é a constante da mola, para saber quanto que a mola deforma com relação ao peso, e aí a gente faz aqui uma escala matemática e descobre como calcular o peso do peixe, tá? Através do dinamômetro, tá? Esse dinamômetro aqui, de fato, ele mede, ele verifica, ele calcula o peso do peixe, tá? Ele calcula isso mesmo. Então, nesse caso, sim, é um caso especial para a gente estar calculando, mas a balança de chão, aquela balança que você pisa em cima para saber seu peso, essa balança aqui, ela não é uma balança que calcula o seu peso, ela é uma balança que calcula a normal que você impõe sobre ela e possivelmente, por estar parada em repouso, ela vai verificar, então, que seu peso vai se equilibrar com a normal e logo, né, o valor é assim mesmo. Vale só um destacamento, né? Lembre-se que quando você pisa na balança, você só vai saber seu peso depois que você fica parado sobre ela. Se você ficar se locomovendo em cima da balança, pisando, tirando um pé, se mexendo, o seu peso vai ficar mudando, porque existe um pouco de aceleração embutida ali no processo de verificação do peso, tá? Então, esse aqui é um pequeno cuidado que a gente tem que ter ao analisar esse tipo de situação. Então, pessoal, ficou alguma dúvida? Não. Não, senhor. Bem tranquila essa questão, né? Vamos ver um exercício. Deixa eu pegar um exercício aqui de peso normal, só para vocês verem como que funciona, tá? Então, deixa eu pegar essa primeira aqui, que é uma situação em que não está em equilíbrio, tá? É uma situação em que não apresenta equilíbrio, e aí nós vamos estar usando aqui a interpretação para resolver ela. Então, a questão é a seguinte, ó, sobre uma mesa, uma bola parada, cuja massa é 200 gramas. Então, primeiramente, a gente vai ter o seguinte, se a bola está parada e a massa é 200 gramas, nós sabemos que o peso dessa bola é
massa vezes gravidade. Então é só a gente multiplicar. Lembrando que 200 gramas em quilos é 0,2, né? O 0,200 aí é só a gente dividir aí por 1.000 em quilogramas. Lembre-se que tem que estar no sistema internacional, massa em quilos. Então, dividindo aqui por 1.200 gramas, fica 0,2 vezes 10. Portanto, o peso dessa bola, tá, é 2 newtons, que é o valor newton, tá, em newtons. Aí ela fala o seguinte, essa bola está parada sobre uma superfície, né, sobre uma mesa e tal. Aí depois diz que é aplicada uma força de intensidade de 5 newtons com a direção vertical para cima. Então essa aqui é a força F, tá? Lembrando, deixa eu fazer um desenho menos ruim, né? Lembrando o seguinte, ó, imagina que tem a bola, ela está parada por enquanto. Então, vai ter uma força aqui para baixo, que é a força peso dela, e, consequentemente, vai ter uma força para cima normal. Nesse caso, a força normal e a peso são iguais, pois elas estão em equilíbrio, tá? Agora, quando a bola, na bola, é submetida a uma força de intensidade 5 para cima aqui, ó, 5 newtons, e aí a gente quer saber qual é a aceleração da bola agora, a gente vai ter o quê? Que o peso é normal, eles não vão mais se equilibrar. Observe que equivalia a 2, e agora vai passar a valer 5, né? Então a gente vai ter, nesse contexto aí, informações diferentes para a gente calcular. Então, nesse caso aqui, a normal, ela vai desaparecer, porque a bola vai subir, né? Já que vai ser aplicada uma força para cima, que é superior ao peso. Então, nós vamos ter duas informações. Primeiro, a resultante, ela vai ser a força aplicada para cima menos o peso, tá? Isso aqui já não vai ser mais a força normal, porque ela não vai estar mais em contato com a mesa. E, por outro lado, a resultante é massa vezes a aceleração. Então, é só a gente aplicar o seguinte formato de resolução. Ó. A força F aplicada menos o peso é igual a massa vezes a aceleração do sistema. Vamos substituir os valores. A força aplicada é 5 newtons, a força peso a gente calculou aqui é 2, e a massa vale 200 gramas ou 0,2 quilos, vezes a aceleração. Portanto, nós teremos 3 igual a 0,2 A. Esse aqui é o valor que nós simplificamos. É só passar o 0,2 dividindo. Portanto, ó, vou fazer aqui para caber. Portanto, a aceleração vai ser 3 dividido por 0,2. Então, para resolver isso aqui, vai ficar multiplicando por 10 em cima e embaixo. Para simplificar, fica 30 sobre 2. Logo, o resultado vai ser 15 metros por segundo ao quadrado. Observe que a aceleração aqui, ó, ela é superior à aceleração da gravidade, tá? Então, essa aqui é a resposta, 15 metros por segundo. Então, observem que quando o corpo está em repouso, em equilíbrio, normal e peso se anulam. Mas se houver alguma força atuando para cima, a normal, ela, nesse caso aqui, ela vai desaparecer porque perde o contato com o solo e depois a gente obtém aí o resultado padrão, que no caso só relaciona a força resultante com a massa vezes a aceleração, que também é a força resultante, né? Deixa eu ver se tem algum outro exercício interessante aqui nesse site. Isso aqui não tem mais nenhum legal. Vamos ver um outro aqui. Vou pegar uma aqui sobre elevador, né? Então, vou pegar esse aqui sobre peso aparente de uma pessoa no elevador. Tá? Essas questões estão lá nos sites Brasil Escola, tá? Aquele mesmo site que geralmente eu abro para mostrar algumas questões para vocês. Então, vocês podem sempre estar entrando lá para ver questões que tem resolvidas lá, tá? Olha só. Determine o peso aparente de uma pessoa, tá? Peso aparente, porque a pessoa no elevador vai ter uma sensação de peso menor ou maior, dependendo de como está
subindo ou descendo. Diz o seguinte, ó, determine o peso aparente de uma pessoa de massa 50 quilos que está em um elevador que desce com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, tá? Então, vamos lá. Então, para a gente resolver isso aqui, a gente precisa entender o seguinte, ó. Primeiro, lembre-se, a resultante, nesse caso aqui do elevador, é sempre normal menos peso, né? Ou peso menos normal. Então, vamos colocar peso menos normal aqui, já que o elevador vai descer. Então, se o elevador desce, nós vamos ter uma outra configuração. E, por outro lado, lembre-se, a resultante é sempre massa vezes aceleração. Princípio fundamental da dinâmica, tá? Então, só observando. Nós estamos utilizando o peso normal porque no elevador, como a gente viu aqui, as forças que atuam sobre o corpo é a normal e o peso, tá? Então, isso é uma informação muito importante. Segundo ponto, o que a gente vai fazer aqui é juntar essas duas continhas, né? E aí nós vamos ter que o peso menos a normal, ela é igual a massa vezes a aceleração. E aí vamos substituir os valores, né? Como que a gente vai substituir os valores? Primeiro, a gente quer saber o valor do normal, que vai ser o peso aparente, tá? O peso aparente aqui é dado pela normal. Então, isso aqui vale muito a pena a gente destacar. A ordem aqui não importa muito, tá? Mas vamos lá. Então, vai ficar menos a normal é igual a massa vezes a aceleração menos o peso. Só que o peso, lembre-se que o peso, ele é o quê? Ele é massa vezes a gravidade, tá? A gente poderia ter calculado separado. Vamos fazer isso, ó. Vamos calcular primeiro o peso. Peso é massa vezes gravidade. Massa 50, gravidade 10. Então, o peso vale 500. Então, eu posso substituir aqui, ó, no lugar de colocar aqui a massa, peso e gravidade, a gente já pode pôr aqui o 500, tá? Então, vamos apagar essa linha. Então, menos a normal é a massa vezes a aceleração. Então, fica 50 vezes 1, menos o peso que vale 500. E 50 menos 500 vale quanto? 450. Sinal do maior é menos, então fica menos 450. E aí a gente só multiplica por menos 1. Por isso que eu disse que não importa a ordem, porque no final, mesmo que fique negativo, ambos os lados a gente multiplica por menos 1, tá? E aí, a normal vai dar um valor de 450. Então, o peso aparente dessa pessoa, de uma pessoa de 50 quilos, num elevador que está descendo com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, ela vai ter uma diminuição aí, ó, de 50 newtons aí no seu peso. Ou seja, uma pessoa que pesa 50 quilos, tá, de massa, ela vai ter uma sensação aparente de ter aqui, ó, 45 quilos de peso, tá? Como se a sensação dela fosse de pesar somente 45 quilos, tá? Como se ela tivesse uma redução de 5 quilos aí, tá bom? Ok. Oi? Dá pra perceber isso? Oi? Dá pra perceber isso? Você já andou no elevador? Já. Então, quando o elevador desce, você nunca sentiu um frio na barriga? Não. Naquela sensação de que parece que você vai meio que pular, flutuar, sei lá? Nunca sentiu isso? Não. De avião? Você já andou de avião? Não. Oi? Não. Não. Deixa eu ver o que mais. De carro. Você já andou de carro? Não, tô zoando já. Então, você já desceu alguma ladeira bem alta, em alta velocidade? Acho que já. Porque assim, existem algumas situações aqui que a gente pode perceber. Descendo o elevador, tá? Se você estiver num avião, quando o avião vai pousar, você vai sentir, tá, uma sensação de que um frio na barriga ali, como se você estivesse ficando leve. E com o carro também, se você estiver num carro em alta velocidade, descendo uma ladeira assim, bem acentuada, né? Uma subida, quando você começa a descer essa subida bem acentuada, você também consegue sentir um frio na barriga, que é como se tivesse algumas coisas faltando ali dentro, viu? É justamente tipo, essa falta do peso Quando aparente. o avião tá subindo também, ô Kennedy, dá pra... ele sobe, aí ele estabiliza lá em cima. Aí dá pra... O Marcelo tá falando quase igual o piloto de avião, né? Ladies and gentlemen. Tá naqueles brinquedos de parque de diversão.
Aqueles brinquedos de parque de diversão, quando estão bem acelerados, a gente consegue sentir Tipo, essas sensações, tá? tipo De peso kamikaze. aparente. Eu nunca fui, então. Eu não tenho coragem de ir nesses treinos, não. Mas, Massa, as pessoas vomitam depois. Bom, então, né, voltando aqui, é isso aí a nossa aula de hoje, viu? Nossa aula de hoje é sobre a atuação da normal e do peso. Aula que vem nós vamos estudar sobre atrito. E semana que vem a gente vai estar encerrando esse caderno, tá? A gente encerra esse caderno semana que vem. E aí eu já quero dar um ultimato aí para vocês. Vão fazendo o plural para ganhar os 4 pontinhos aí do plural, tá? Vão lá preenchendo a tarefa mínima lá, como a gente havia combinado no início do ano. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Tá bom. Vou mandar os exercícios. Até mais.